quanto pior o país, do sentido da perseguição, é mais simples de entender as regras da pregação do Evangelho. Eu acho que na nossa situação aqui, pastor Mauri, a perseguição é complexa, é velada, mas ela existe. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é a perseguição aqui no Brasil para pregar o Evangelho? Aqui no Brasil nós vivemos uma crescente perseguição ideológica, né? A nossa sociedade vem sendo influenciada por pensamentos que têm transformado a pregação do Evangelho em desclassificado, né, a pregação do Evangelho como discurso de ódio. Quando muita gente, esses dias hoje eu vi um dos candidatos a prefeito aqui de nossa cidade dizendo que como prefeito pretende combater o discurso de ódio. E eu fiquei pensando, o que é que ele chama de discurso de ódio? Conheço textos desse cara. Para ele, pregar o Evangelho como pregamos, para ele a Bíblia é um discurso de ódio. Para ele, a Bíblia reprovar os pecados que ela reprova é discurso de ódio. Ou seja, isso é um tipo de perseguição. Não é uma perseguição militar, porque não tem o poder militar de perseguir, que se tivesse, perseguia. Nós sofremos perseguições ideológicas, ou seja, nós, na cabeça de alguns, eles se sentem, se acham, se veem no direito de nos dizer o que podemos pregar. Eles se veem na posição de filtrar o que a Bíblia diz. Nós temos pessoas que querem reescrever a Bíblia. Ou seja, a Bíblia não pode estar do jeito que está. Nós temos pessoas que querem desconstruir e reconstruir o cristianismo. Porque o cristianismo não pode crer no que crê. As pessoas querem forçar a consciência do cristão contra aquilo que é entendimento do cristão. Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, no Evo Morales, na Bolívia, aqui do lado, que queria fazer valer, entrar em vigor um decreto que era proibido pregar outra religião para o cara de outra religião. Ou seja, um católico não podia falar com um protestante contra o protestantismo. Um protestante não podia falar para um católico contra o catolicismo. Um evangélico não podia evangelizar. O objetivo dele era que um evangélico não evangelizasse os indígenas na religião animista dele. Ele queria, na ideia dele, proteger aquele culto, porque, na verdade, no mundo inteiro, todos os cultos étnicos, regionais, estão em declínio. Na Bolívia, da mesma forma. E ele queria proteger a religião antiga e ele criou um decreto, só que a resistência não deixou e ele acabou não conseguindo fazer valer seu decreto. Então, uma perseguição num país que não é muçulmano, um país aqui do lado que não é budista, um país aqui do lado que simplesmente por causa de uma ideologia mais marxista começou a implantar esse tipo de coisa lá. Aqui no Brasil também pessoas têm crescido na sua convicção ideológica e têm entendido que o discurso do cristianismo em dizer que certas práticas são pecaminosas é um discurso de ódio. A partir do momento que o que pregamos é classificado como discurso de ódio, ele criou uma justificativa para combater aquilo que nós pregamos. É uma perseguição. É uma pavimentação de uma estrada que vai culminar naquilo que tem acontecido em alguns países. Você, ao pregar, começa depois a surgir uma lei. Se pregar é crime. Se falar isso é crime. Se você falou, então é considerado crime, você vai ser multado. Você vai ser preso se falar certas coisas. Então, nós vivemos isso claramente no Brasil. Há uma série de práticas, principalmente no campo da sexualidade, que a PL 122 estava lá para dizer que se tornaria crime pregar contra aquilo, porque é discurso de ódio. Então é intolerável pensar diferente daquilo que essa minoria tem pensado no Brasil, mas se impõe sobre a maioria e querem fazer leis, querem criar regras, querem impor conceitos absolutos a partir daquilo que elas mesmas pensam. Então é uma perseguição que vivemos, não tão forte quanto
o país que mais persegue hoje no mundo é a Coreia do Norte. Coreia do Norte, um país comunista, é proibido pregar. Nós temos cerca de 300 mil cristãos. Pouca gente sabe disso. Nós temos cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. 75 mil cristãos vivem em campos de trabalhos forçados porque são cristãos. Hoje, século 20, caminhando para o 21, nós temos notícia. Isso é o que nós sabemos, fora o que não sabemos, que estão em campos de concentração, trabalhando como escravos em minas, trabalhando a serviço do governo marxista do seu Kim Jong-un lá, estão lá torturadas, escravizadas, apanham, vivem em condições precárias, não tem água, não tem comida, magricelas, definhando simplesmente porque elas não se sujeitam ao regime comunista e não desistem da fé cristã, que lá é proibido. Vivem debaixo dessa grande hostilidade. Nós temos depois o Afeganistão, nós temos a Somália em segundo lugar, que soma questões islâmicas e que soma também questões ideológicas. Depois temos o Afeganistão e, em quarto lugar, o Paquistão, do pastor Javed, que nos pregou aqui há pouco. São países aí extremamente hostis ao Evangelho, onde ao pregar você corre o risco de ser morto.